Muito bem, povo de Deus, quanto tempo a gente não se via. Estamos aqui dando continuidade à nossa live com a nossa missionária Gilmara sobre o cristão e o sofrimento. E ela está tirando algumas dúvidas sobre o sofrimento no Antigo Testamento. Algumas dúvidas minhas que eu estou compartilhando com vocês. Ei, meu advogado de novo aí. Eu fiz uma pergunta à nossa missionária Gilmara. Deixa eu só voltar ela aqui, eu faço a pergunta de novo. Oi, Pronto, bora lá. quanto tempo, Gilmar? A gente nunca mais tinha. Não é o público fiel aqui, viu? Tá todo mundo entrando de novo, glória a Deus. É verdade. A pergunta que eu lhe fiz, Gilmara, é baseado no livro de 2 Samuel, capítulo 21, Sim. onde Davi consulta a Deus sobre o motivo da seca de 3 anos consecutivos, e Deus diz que o motivo é por causa da maldade de Saul em ter tentado matar os gibeonitas. E Davi vai até os gibeonitas e pergunta o que vocês querem para a raiva, o ódio de vocês passarem. E os gibeonitas dizem, nós queremos 7 homens para serem enforcados. E Uhum. Davi dá esses 7 homens, com exceção de Mefibosete, não é? Certo, isso mesmo. E no final da passagem, no finalzinho no versículo 14, diz assim: E o Senhor aplacou a sua ira. A minha pergunta foi: Deus aceitou como sacrifício o enforcamento de 7 homens? Uhum. Então, aí a gente estava falando, né? É, Aí, aí a primeira coisa para se entender, né? Eu acho que a primeira coisa para a gente chegar a esse final, a gente precisa ir para o início da história. Tranquilo, tranquilo. Aí, o que que Deus diz? Deus diz a culpa de sangue na casa de Saul. Por quê? Porque é o seguinte, Saul tinha violado a aliança que Josué tinha feito com os gibeonitas. Não nos é falado que conflito é esse, que batalha foi essa, que Saul tentou exterminar os gibeonitas. Não é colocado para nós essa batalha, não ficou registrada. Mas essa batalha aconteceu e foi por causa dela que Deus, então, é muito interessante que como Deus leva em consideração as nossas alianças, o que nós falamos, né, com aquilo que nós nos comprometemos. E aí, diante disso, que Deus, então, diz, olha, a culpa de sangue na casa de Saul. Então, é, Davi vai consultar os gibeonitas sobre o que fazer. Então, assim, a primeira consulta que Davi faz é a Deus para entender o que estava acontecendo, e Deus revela o que estava acontecendo. Mas é interessante que a segunda consulta que Davi faz é aos gibeonitas. Davi vai consultar os gibeonitas. E os gibeonitas é que vão, na verdade, pedir esses 7 homens da casa de Saul. E aqui a gente está vivendo também no padrão da antiga aliança, do olho por olho e dente por dente. Por causa disso, os gibeonitas pedem, então, que seja derramado sangue da casa de Saul. Será que esses filhos de Saul também não participaram dessa batalha? Essa é a grande questão, entendeu? Já que Saul fez a batalha, estava na luta e os seus filhos também estavam ali. Então, a grande questão é, porque parece que aqui estão sendo pedidos a vida de inocentes. A primeira questão da gente considerar é que essa é uma petição dos gibeonitas, por causa da lei do olho por olho e dente por dente. A segunda Sim. questão é que a gente talvez aqui não esteja diante de pessoas inocentes. Pessoas que tenham participado dessa batalha também, desse conflito. E, portanto, estão entrando na lei do olho por olho e dente por dente. Mas é muito interessante porque dentro desses filhos de Saul, na verdade, vão os 2 filhos de Rispa, 2 filhos que Rispa era concubina de Saul, e vão, na verdade, os 5 filhos de Merabe, que era filha de Saul. Eram netos de Saul nesse caso, né? E aí, diante disso, na verdade, que esses homens são enforcados, cumprindo o desejo dos gibeonitas, né? Eles tinham pedido isso, cumprindo os desejos dos gibeonitas, e Rispa, então, aí diante disso os corpos ficam abandonados, diante disso Rispa pega um pano de saco e vai, na verdade, ficar ali, porque os corpos simplesmente foram deixados ali por Davi. Eles não foram sepultados. Então, ela passa ali um tempo enorme, quem pensa que durou 6 meses,
porque foi desde o momento da cega, né, até que choveu sobre a terra. Ela fica ali todo aquele tempo, na verdade, protegendo os corpos dos filhos mortos, deteriorando, sendo comidos pelos vermes, protegendo eles das feras de dia e de noite. Até que Davi sabe da notícia, então Davi vem e manda tirar os corpos. Mas é interessante porque o texto diz que foi só quando Davi sepultou os corpos que Deus, então, mandou chuva sobre a terra. E eu vejo, de alguma forma, Deus atendendo o clamor dessa mãe aqui. Sabe? Deus chegando no clamor dessa mãe, Deus chegando também nas circunstâncias dessa mãe. Agora eu entendo diante de todos esses pormenores. Por que, de alguma forma, Deus tem aceitado aquilo? Porque nós estamos aqui diante de uma outra aliança, onde a lei do olho por olho e dente por dente vigora. E nós estamos aqui diante, não é uma lei de vingança, por exemplo, quem está executando o juízo aqui é Davi, que era o legislador, que era rei legislador, entendeu? E nós não podemos dizer que esses filhos de Saul não participaram também do massacre. Né? Então, há essa possibilidade que eles estivessem envolvidos no massacre. E, portanto, eles eram réu dos crimes que tinham cometido. Por causa disso, nós não teríamos aqui uma sentença injusta. Nós teríamos uma sentença sendo executada de forma justa. Entendeu? Entendi. Minha dúvida é mais assim, se Deus aceitou ou não, né? De certeza, realmente, eles mereciam isso. É muita coincidência, né? Feito aqui a punição. Entendeu? Entendi. É diferente do sacrifício para a punição. É a punição que está sendo regida pela lei que vigora na época. Então, é muito diferente. Então, não é o sacrifício, é Deus aceitando o padrão da justiça executado na época. Sim, correto. Correto. Não sei se, pessoal, posso fazer mais perguntas, tio Gilmar? Tia Gilmara, vamos lá. Vamos lá. Eu tô vendo que o pessoal tá fiel aí, estão ativos. Dá um ok aí. Se eu posso fazer mais perguntas, estou espremendo aqui, tia Gilmara, mas a intenção é ajudar todos nós em relação ao sofrimento do Antigo Testamento. Lembrando que nosso Deus se apresenta como santo, justo e bom. E isso não quer dizer que todas as passagens bíblicas sejam fáceis de lidar. Ora, se não é fácil lidar com as passagens bíblicas que falam diretamente sobre sofrimento, imagine quando nós vivemos os sofrimentos, né? A passagem é a 1 Samuel capítulo 15. Vamos lá, 1 Samuel capítulo 15. Essa é mais clássica, mas também fala sobre sofrimento. Só Deus sabe quando é que a gente vai fazer outra live, estou só aproveitando aqui. Gilmara, você disse antes que o sacrifício dos filhos de Saul realmente mereceram, provavelmente participaram da guerra, conheciam o voto de Josué para não exterminar os gibeonitas. Então Deus aceitou tudo aquilo, até como, porque Deus deu aval, né, daquela promessa de Josué, né? Execução de penalidade, não de sacrifício. Então era uma execução de penalidades, entendeu? Entendo. A pergunta é essa, 1 Samuel 15, 20. 1 Samuel 15, 20. 15, 20. Thalita está dizendo, né? Já está no sofrimento, tia Gilmar. Orem por mim, que o sofrimento é grande. Ai, 15 e 20, né? Eu acho que 15 e 20 já é a conclusão, viu, tia Gilmar? Certo. Pronto, está aqui. Olha, melhor passagem. A passagem é essa. Versículo 9. E Saul e o povo pouparam a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e da segunda ordem, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Sendo que a ordem de Deus, eu estou parafraseando, é que eles matassem todos,
Aí está aí no versículo 3. Matar desde o homem até a mulher, desde os meninos de peito, os bois, as ovelhas, e os camelos e os jumentos. Pergunta. Os filhos de Saul, com certeza, eles mereciam a sentença por parte de Davi. E os filhos, né? Deus, amalequitas. Por que Deus mandou matar até crianças de peito? Essa é uma pergunta também interessante. Eu lembro de uma vez, de uma resposta que eu ouvi do Dr. Shedd, porque não é só esse caso que a gente tem no Antigo Testamento, né? Quando Deus, na verdade, manda o povo entrar na terra e conquistar na terra, a ordem de Deus era para exterminar tudo. Era para exterminar homens, mulheres, crianças, tudo. Então, o que a gente poderia entender nesse momento é o seguinte, né? E aqui é mais uma dessas ordens, onde Deus está mandando o extermínio dos amalequitas, e Saul vai desobedecer a Deus. E por causa disso, Deus vai rejeitar Saul, porque a ordem de Deus era realmente essa execução. Então, assim, em primeiro lugar, a grande questão é que nesse momento aqui, que é o momento em que Deus está mandando destruir, isso aconteceu no início, né? Quando Israel foi conquistar a terra, mas aconteceu em outras circunstâncias também, porque alguns povos foram deixados e eles continuavam ali sendo pedra de tropeço para Israel. E quando Deus fazia isso, em primeiro lugar, a gente precisa entender algumas realidades por que Deus fazia isso. Primeiro, Deus estava usando Israel para punir as nações. Deus estava usando Israel como instrumento para trazer juízo sobre as nações. O cálice da ira de Deus tinha chegado, o cálice da tolerância de Deus, melhor dizendo, né, tinha chegado ao seu limite. Então, Deus tem o seu tempo de tolerância. Então, Deus estava usando Israel para punir as nações dos seus pecados. Em segundo lugar, quando a gente entende que uma nação, na verdade, ela estava distante de Deus, ela cometia pecados, isso atingia todo o povo. As crianças eram influenciadas, as mulheres, então não havia ninguém inocente naquela nação. Tudo mais era contaminado. Então, por exemplo, se as crianças fossem deixadas, eu sei que parece muito cruel pensar dessa maneira, mas Deus é Senhor e é juiz. Ele é justo para executar o seu juízo, como ele entende, na verdade, que precisa executar. Então, por exemplo, as crianças sendo deixadas ou alguma coisa sendo deixada, ela também, na verdade, continuava talvez influenciando a nação de Israel. Então, tudo naquela nação estava contaminado pelo pecado. Tudo era contaminado pelo paganismo, pela reverência a outros deuses e tudo mais. Então, vamos poupar esse público. Por que poupar esse público? Esse público poderia servir de pedra de tropeço. Então, era uma nação toda contaminada. E por causa disso, Deus mandava exterminar o todo. Entendeu? Para que nada servisse de pedra de tropeço. Além de Deus estar punindo o todo, Deus também mandava executar sobre todos para que nada, na verdade, sobrasse. E aquilo servisse de pedra de tropeço. E aí é interessante porque a gente precisa entender isso, a luta é juízo, e cabe a Deus tratar dessa forma como ele entende que é justo. Vale aqui a gente também lembrar que Deus não trata só com indivíduos, Deus trata com nações. Então, quando Deus trata com nações, entra todo mundo no rolo. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente olha, por exemplo, a gente olha muito para a individualidade, mas Deus também trata com a coletividade. Então, por exemplo, Deus usou várias vezes os profetas para pronunciar juízos sobre as nações. E quando Deus pronunciava o juízo sobre as nações, aquilo afetava a nação inteira. Aquilo afetava o povo na sua totalidade, porque Deus tratava a nação. Se você fizesse parte da nação, você entrava no pacote do tratamento. Então, é bom a gente entender isso. Então, quando Deus trata a nação, ele não vai poupar a individualidade, a não ser em alguns casos específicos, por exemplo, o caso de Raabe, que acolheu os espias e tem toda aquela pronúncia de fé diante de Deus. Então, são casos de exceção e muito específicos. Mas quando Deus trata a coletividade, Deus não vai poupar a individualidade. Então, entra todo mundo no rolo. Deus está tratando a nação. Então, entra jovens, crianças, adultos, e vai todo mundo, né,
passar pelo juízo de Deus e pelo julgamento de Deus. Isso não é cruel porque a gente entende isso à luz da justiça de Deus, da ação, na verdade, justa de Deus, e a gente descansa sabendo que Ele é um Deus justo e que sabe o que está fazendo. Por mais que na nossa ótica de justiça, hoje a gente ainda não compreenda totalmente isso. Mas Deus é justo e a gente entende que Deus está executando aqui a sua justiça. Tem duas perguntas do pessoal que nos acompanha. Gilmara, tá ouvindo? Sim, agora eu estou ouvindo. Está me ouvindo? Opa, estou. Pronto. Tem duas perguntas aqui. A primeira é de Jéssica Mendes, lá de Caraúbas, da Igreja de Cristo. Ela pergunta: queria saber sobre a vontade absoluta e permissiva de Deus nesses casos citados em relação ao sofrimento. A vontade absoluta. Saber sobre o quê? Vontade permissiva e absoluta. Sim, certo. Eu sei que a senhora não acredita nisso. É o quê? Eu sei que a senhora não acredita nisso, não. Quando a gente fala assim, vontade permissiva, eu até entendo numa linguagem mais humana, né? Da gente entender que Deus permite, mas Deus, por exemplo, Deus já está diretamente envolvido. Deus já está diretamente envolvido. Então, por exemplo, a gente poderia entender o seguinte: de qualquer forma, tudo faz parte da vontade absoluta de Deus, porque até para permitir, Deus tem que decidir permitir. Então, é bem complexo, né? Mas Deus tem que decidir permitir. Então, de alguma forma, foi a vontade absoluta de Deus que fez com que Deus permitisse. Então, nessa questão de vontade permissiva, eu entendo mais a gente usando uma terminologia humana para entender que Deus não está diretamente envolvido. Tipo, por exemplo, Deus usa Satanás, Deus permite que Satanás toque em Jó, mas Deus não está diretamente envolvido, não é Deus que está fazendo, mas Deus está usando. Então, o que a gente pode dizer nesse sentido? Deus, ele age dessa maneira conforme o mal que já existe. Deus não gera esse mal. Deus não gera, por exemplo, o mal moral. Por exemplo, Deus não está mandando Satanás fazer isso ou aquilo. Deus não está mandando o ser humano fazer isso ou aquilo de errado. Mas Deus pode usar o mal que já existe, né? Deus pode usar o mal que já existe para uma finalidade benéfica. Como, por exemplo, Judas. Eu não creio particularmente que Deus tinha predestinado Judas para trair Jesus. Para mim isso é o extremo, acreditar dessa forma. Mas eu acredito que Deus usa o mal que já está no coração de Judas para fazer aquilo. Deus não tinha determinado o mal, por exemplo, no coração de Faraó. O coração de Faraó já era mal. Então o que Deus fez? Deus só, na verdade, usou o mal que já estava lá. Então, nesse sentido, se a gente entende vontade permissiva, Deus está permitindo por causa das realidades que já existem, no sentido de Deus não se envolver diretamente. Deus não se envolve diretamente. Né? Então, Sim. Nesse sentido, a gente poderia entender Deus agindo de forma soberana, mas usando o mal que já existe, deixando a realidade. E sem falar que, por exemplo, nesse sentido, considerando também essa questão de permissividade, né? Deus permitir, Deus não se envolver diretamente, a gente pode pensar aí na responsabilidade humana. Então, a gente precisa entender que há uma responsabilidade humana, que Deus cobra essa responsabilidade e que, portanto, o homem se envolve com determinadas coisas, os seres morais, né? Considerando aqui homens, principalmente, mas os homens se envolvem por vontade, por responsabilidade sua, e a gente não pode deixar de entender de outra forma. Mas há coisas que Deus determina, que é a vontade absoluta, determinada com Deus e por Deus, e, portanto, Deus está plenamente envolvido com aquilo. Por exemplo, Deus determina calamidades físicas, Deus determina, como a gente tem visto, né? Deus pode, porque Deus pode atuar sobre as realidades naturais. Então, nesse sentido, Deus determina sim, quando Deus se envolve diretamente com o ato. Então, a gente poderia falar de vontade permissiva quando Deus não se envolve diretamente, Deus usa causas secundárias. E quando Deus se envolve diretamente, né?
Boa, Ai, não tinha ouvido nada sobre dessa forma, não, mas eu já tinha um parecer sobre isso, mas você me esclareceu bastante. O Alisson Pereira tem outra pergunta. Outra não, é a primeira pergunta que ele faz. Diz, Gilmara, diante dos acontecimentos em que estamos vivendo, não de agora, né, mas é possível que a Igreja de Deus esteja vivenciando todos os descritos no selo do livro de Apocalipse? Eita, esse cara aqui é milenista. O que você acha, Gilmar? Os selos de Deus estão sendo abertos? Gilmar, fica à vontade para responder, tá bom? Você não está não estou na sala de num aula, culto, né? não. Você não está... você fica à vontade. Não vai... Eita, falhou um pouquinho. Sua internet tá ruim aí, é? Tá não, a minha tá perfeita. Agora da senhora vem a galope. Mas tá ótimo. Então, essa questão dos selos depende da nossa visão sobre o Apocalipse, né? Porque, por exemplo, na visão dispensacionalista, o dispensacionalismo, ele entende, algumas igrejas, principalmente algumas igrejas pentecostais, eles acreditam na linha dispensacionalista, né? Que foi uma interpretação do John Nelson Darby, século XVIII, que ele cria um arrebatamento pré-tribulacional. Então, era a partir do arrebatamento pré-tribulacional que viria a abertura dos selos. Então, tanto é que na ideia dispensacionalista, por exemplo, capítulo 4 e 5 de Apocalipse é o momento, então, em que a igreja foi arrebatada e você está vendo uma cena nos céus da igreja já com Cristo. Então, essa é a ideia no dispensacionalismo. A partir do capítulo 6, que é quando começa, né, os selos começam a serem abertos, há um livro selado e o Cordeiro é o único digno. Então, eles entendem que do capítulo 6 ao capítulo 19 é o momento da grande tribulação. Então, na linha dispensacionalista, esses selos estarão sendo abertos quando a grande tribulação começar. Já numa linha mais histórica de interpretação, né, se entende que todo o Apocalipse ele é dividido em 7 visões, e nessas 7 visões, o que você tem, cada uma das visões vão apresentar as mesmas cenas. As tragédias que vão vir... Só de perspectivas diferentes, né? São perspectivas diferentes, só que essas visões sempre vão acrescentar alguma coisa. Então, por exemplo, esses selos já estariam, sim, dentro, né, do que está acontecendo no mundo. Esses selos já estão sendo abertos e faz parte da história da igreja. Só que na medida em que Jesus for voltar, essas calamidades elas vão se intensificar. Particularmente, eu não concordo muito com a perspectiva dispensacionalista. Eu tenho dificuldades com a linha dispensacionalista, embora tenha os meus pontos que eu acho que são pontos favoráveis, não deixo de entender, mas eu tenho alguns conflitos com a linha dispensacionalista e eu tento encontrar um ponto de equilíbrio, né? Ainda não encontrei, mas estou buscando. Então, eu creio, sim, de alguma forma, que a gente já está... Não vai encontrar, não, né? Eu creio, sim, que nós já estamos vivendo esse desdobramento histórico, né, de calamidades, de... Contudo, eu creio na intensidade deles, como dores de parto da gente, e essas coisas irem se intensificando na medida em que Jesus estiver próximo de despontar no Oriente. Então, o mundo vai entrar em colapso total e nós vamos viver esse momento. Então, se pensar dessa maneira, entender que os selos já estão sendo abertos, eu diria que, de alguma forma, esses selos já começaram a ser abertos há muito tempo, né? Só que eles estão se intensificando. Outra pergunta aqui de uma pessoa, Gilmara. Uhum. Adriana Idaleto, acho que vou chamar de Adriana que está mais fácil. Ela colocou assim: há razões para tanto sofrimento diante desta epidemia? Na verdade é uma pandemia, né? Uma pandemia, isso mesmo. Adriana, há razões para tanto sofrimento diante... Então, com o cumprimento de profecias, de calamidades, porque é o seguinte, por exemplo, pensar aqui no capítulo 24 de Mateus. Quando Jesus coloca o capítulo 24 de Mateus, essa série de eventos escatológicos,
Começa no ano 70 da era cristã, com a destruição do templo de Jerusalém. Então, viria uma série de eventos subsequentes a isso. Só que na medida em que Jesus estivesse próximo de voltar, esses eventos, eles se intensificariam. Então, a primeira razão é que a gente está diante de um cenário profético e a gente está diante de um cenário que a Bíblia já falou sobre ele. A segunda razão é que, mesmo sendo um cenário profético, até como eu falei no início da live, essas realidades que virão sobre o mundo é o juízo de Deus sobre ele. É sim o juízo de Deus sobre a maldade humana, é a ira de Deus sendo derramada sobre a maldade humana e punindo sim. Às vezes, por exemplo, eu não estou aqui também me deleitando, pelo amor de Deus, né? Quem estiver ouvindo essa live, não vão dizer que eu me deleitei com modo de ninguém, a gente tem que chorar mesmo, chorar por tantas mortes, por tantas... Mas a gente não pode entender, morreu um inocente, fulano é inocente. Diante de Deus, ninguém é inocente. Diante de Deus, ninguém é inocente. Então, não há inocente diante de Deus. E se Deus está trazendo juízo, é porque essa é a sua forma de executar a sua justiça. Então, cabe a Deus fazer isso. Agora, eu posso pedir a Deus misericórdia, eu posso pedir a Deus graça, que Deus guarde os meus, que Deus guarde, que Deus tenha misericórdia, nos ajude a passar por isso. Mas essas são as razões, né, proféticas, e essa razão profética traz também a consciência do juízo, a certeza de que é o juízo de Deus sobre essa realidade. Outro acréscimo que eu faria à sua resposta, Gilmara, é que esses sofrimentos do mundo presente é um alerta para o pior. O pior está por vir. Nenhum sofrimento no mundo pode ser comparado à condenação eterna, não é assim? Por exemplo, tá cortando a live, você está me ouvindo? Oi? Agora eu vi. Cortou sem querer. E eu estou perto do mundo. Eu disse, meu acréscimo em relação à sua resposta foi que tudo isso é para alertar o mundo da tragédia que está por vir. Porque, por exemplo, se o sofrimento do mundo presente causa pânico, assombro, e o inferno vai causar o quê? Né? E uma condenação eterna vai causar o quê? Eu acredito que são os juízos de Deus. E aí? São os juízos de Deus que têm o propósito de quebrantar também. Sim, quebrantar, salvar, né? Isso. Isso é tipo assim, já que está perto do fim, sim, vamos se quebrantar, vamos entregar a vida a Cristo. Outros não, outros vão ficar pior do que antes dessas pandemias. Não é um juízo sem misericórdia, né? É um juízo de Deus que vem também junto com misericórdia, para levar o homem, para mostrar que isso aqui vai acabar, essa era terá o seu fim, e que Deus dá ao homem essa oportunidade de se voltar para ele. Só que, por outro lado, o homem mostra nesse momento o quanto ele é rebelde, o quanto ele não está nem aí, porque a gente está vivendo um momento em que está todo mundo, né? A gente vai no supermercado quando precisa, aí a gente até ouve música cristã, não é mais aquelas músicas mundanas. É aquela questão, né? Parece que buscar Deus, mas parece que isso, o arrependimento também passa. Parece que quando isso passa, tudo vai embora, né? Eu lembro aqui de Nínive. Deus dá a oportunidade a Nínive com Jonas de arrependimento, Nínive se quebranta diante de Deus, o imperador assírio, Haddad-Nirari e tudo mais. Mas aí o povo volta aos seus pecados, mostra, na verdade, a degradação do seu coração. 120 anos depois, Deus levanta os profetas, traz Naum e diz, olha, agora o juízo é definitivo. Então, Deus também traz misericórdia através do juízo, como Deus fez com Nínive. Deus traz misericórdia. Agora, como nós vamos responder à misericórdia, né? É verdade. Gilmara, para concluir, eu acredito que as perguntas se acabaram, né? Uhum. Muito obrigado pelo seu tempo, por sua paciência. Vá desculpando aí qualquer coisa. Foi um prazer. Eu acredito que sim. Tem mais comentários do que perguntas, né? Teve um aqui, deixa eu ver quem é. Lucas, ele diz, podemos dizer que o sofrimento sempre tem um propósito, seja para ensinar, castigar, ou até para cumprir as profecias contidas na Bíblia? É uma pergunta de Lucas. Eu creio que Gilmara já respondeu, né?
Deve ser o Lucas lá de Natal, né, meu amigo Lucas? Prazer, Lucas, que bom que você está aí na live. Então, podemos dizer sim, que o sofrimento sempre tem uma finalidade, né? O sofrimento não acontece como obra do acaso e por acaso. Então, sempre há uma finalidade, sempre há uma explicação. Sempre há uma explicação. Então, como nós entendemos que sempre há uma explicação, sim, o sofrimento sempre vem com um propósito definido. Ou para disciplinar, ou como consequência do pecado, né, trazer o juízo de Deus, alguma coisa desse tipo, ou por estarmos nesse mundo caído. Então, o sofrimento não acontece sem uma causa, né, sem então um propósito definido. Para encerrar, Gilmara, encerrarmos, né? Uhum. Você tem alguma palavra de encorajamento a quem está sofrendo, quem perdeu algum filho diante do Covid? Você tem uma palavra aos que sofrem nesse exato momento? Então, aí depois a gente ora, tá bom? Tá bom. Eu até, assim, queridos, eu falo assim, mas eu procuro me animar diante de tudo isso, na graça de Deus. Hoje eu vi uma cena, né, houve um óbito na cidade de Apodi, na minha cidade, mais um óbito por essa enfermidade da Covid, e foi algo terrível, doloroso, né, e mandaram a imagem ficou circulando na internet, né, como tem acontecido sempre, né, a pessoa vai ser sepultada, sem parentes, aquela coisa assim, triste mesmo, e de repente, assim, você está na sua vida saudável, caminhando, e de repente você ser acometida por esse vírus, né? Imagine só, que dor, e sem conseguir reverter, e sem ninguém por perto sequer para te dar amparo. Então é uma situação difícil e a gente vai passar ainda por situações piores, né? Mas diante de tudo isso, é possível ainda se reanimar? É possível ainda ter perspectivas? Quando a gente diz assim, não podemos esperar coisas melhores, mas nós podemos olhar de uma forma melhor? Sim, é possível. Então, a minha palavra nessa noite é olhar de uma forma melhor. Não esperar que as coisas melhorem, né? É possível que venha um alívio ou outro, mas nós vamos entrar em situações ainda piores. Mas eu acho que é possível olhar de uma forma melhor. Mas só é possível olhar de uma forma melhor, e eu quero deixar essa palavra aqui para os cristãos que estão aqui, como para aqueles que talvez estejam assistindo essa live que não conhecem a Cristo. Só é possível olhar de uma forma melhor essa situação, ainda que nós não tenhamos que esperar o melhor, se nós, na verdade, abrigarmos a nossa fé em Cristo. Se nós estivermos em Cristo e nós colocarmos os nossos olhos no alto. Então, por mais difícil que as coisas sejam, é possível olhar de uma forma diferente todas as coisas. E aqui eu quero finalizar com o capítulo 16 de João. Eu até comecei com esse capítulo, o versículo 33. Jesus disse assim, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ou seja, ele acabou de dizer para os discípulos o que eles iriam passar. As circunstâncias difíceis, que eles passariam pelo martírio, eles passariam pelo sofrimento, Deus enviaria o Consolador, eles teriam, por exemplo, a oração para ampará-los nesse momento de circunstância difícil. E aí Jesus disse, eu disse tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Em meio a tudo isso, é possível a gente ter um olhar diferente sobre as circunstâncias, né? Considerando o que Jesus está dizendo e tendo paz em Cristo. Porque é o seguinte, a paz de Cristo, ela não depende de circunstâncias. Ela, na verdade, age no nosso coração, apesar das circunstâncias. É uma paz, na verdade, que não precisa das circunstâncias externas para se manifestar. Ela está no nosso interior. E é possível sentir paz em Cristo, apesar das turbulências que estão fora. Então, é possível ter tempestades dentro de nós acalmadas, apesar das tempestades que continuam agitadas fora de nós. Então, Cristo diz, para que em mim tenhais paz. Aí ele vai dizer, por que é possível ter paz nele? No mundo vocês vão ter aflição, como ele tinha garantido. No mundo vocês vão ter aflição, mas tenham bom ânimo. Portanto, ele diz, olha, vocês esperem sim por circunstâncias difíceis, mas tenham ânimo. Tenham uma outra perspectiva sobre essa situação, olhem de uma forma diferente, olhem com ânimo. E aí ele vai dizer por que é possível ter ânimo. Porque ele venceu.
Se Cristo venceu, o sofrimento não tem uma palavra de derrota sobre nós. Se Cristo venceu, não é o Covid que colocará derrota sobre nós. Parece que a gente está vivendo essas calamidades e parece que elas estão dando a última palavra. Não. Não é o juízo de Deus que vai dar a última palavra sobre nós, sobre aqueles que estão em Cristo. Não é o juízo de Deus, até porque o juízo de Deus vai vir sobre o ímpio. Nós vamos sofrer, como eu falei, porque estamos nesse mundo, né? Sim. Visitados pelo juízo. Mas é possível a gente passar por isso com olhos melhores, de uma forma melhor, se a gente puder entender que Cristo venceu e que é a vitória dele que tem a última palavra sobre isso. Cristo triunfará. Ele já triunfou sobre a morte, ele já triunfou quando ele ressuscitou, ele já triunfou sobre o mundo, sobre o diabo, e, portanto, quando nós olhamos para um Cristo triunfante, nós entendemos que nós triunfaremos. Nós entendemos que as circunstâncias não terão a palavra de derrota sobre nós. Entenderemos que as pestes não têm a última palavra sobre nós. As calamidades não têm a última palavra, porque ele venceu. Se nós entendermos Cristo venceu, é possível olhar para o mundo em desastre de forma diferente. Então, mesmo não podendo esperar coisa melhor, é possível olhar de uma maneira melhor. Quando nós olhamos com as lentes da vitória de Cristo. Quando nós vemos a realidade sob a ótica da vitória de Cristo. Ele venceu e ele está voltando. E ele nos levará, na verdade, para triunfarmos juntamente com ele. A última palavra é a de um Cristo vencedor e não de um Cristo derrotado. Então, nós nos abrigamos nisso. Então, essa é a última palavra de Jesus aos discípulos, é o último sermão de Jesus aos discípulos. E Jesus encerra esse sermão dizendo, eu venci. Portanto, a última palavra é, eu venci. A última palavra sobre as circunstâncias é, Cristo venceu. A última palavra sobre as dificuldades é, Cristo venceu. Então, você que não conhece a Cristo, venha para Ele, se abriga nele, sabe, busque a Ele, se renda a Ele, atenda ao chamado da salvação. Porque só é possível a gente olhar para Ele de uma forma melhor, entendendo a vitória de Cristo. E nós que já estamos neste Cristo vencedor, nós podemos olhar de forma, por mais difícil que seja, triunfante. Cristo venceu. Então, fico com essa última palavra. Cristo venceu. A vitória, então, ela é certa. Amém, tia Gilmara. Tá mais uma vez. Apesar. Opa, cortou um pouco, mas deu para ouvir muito bem o seu recado. Aqueles que sofrem. Cristo vive, Cristo tem a última palavra. Amém. E para você que está afastado do caminho de Deus, volta, rapaz. Esse mundo não tem o que você precisa. Há um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. Eu convido você a voltar à casa de Deus, a voltar aos braços do Pai. Porque o pior está por vir. Né? A gente costuma ouvir que o melhor está por vir. Para esse mundo, não. Para esse mundo, o pior está por vir. Mas para a igreja do Senhor Jesus, triunfante sobre a terra, aí pode ter certeza que o céu está aguardando. Lembrando que o céu só é céu por causa de Jesus. Né? Cristo é a nossa esperança. Está com Ele a nossa esperança. Amém. Ok, irmã Gilmara? Vamos orar? Então vamos orar. Vou fazer uma oração, né, e pedir ao Senhor para que nos ajude a encarar de uma forma melhor, por pior que seja. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, te agradecemos porque estamos aqui usando a tecnologia ao teu serviço e nunca podemos, ó Deus, usufruir tanto disso para a tua glória e para o teu louvor como nessa época. E que assim seja, Senhor Deus, que a ciência se dobre aos teus pés, até porque tudo vem das tuas boas mãos e deve ser usado para a glória, Deus, do teu nome. E nós queremos, nesse sentido, agradecer também, porque temos a oportunidade de compartilhar mensagens edificantes para enfrentarmos as situações que nos assistem hoje. E nesse mesmo objetivo também, nessa mesma linha, nós queremos te pedir pela vida de cada um daqueles que estão vivendo a Deus também, enfrentando esse vendaval, estamos passando por circunstâncias difíceis,
por lutas, por batalhas, quantos em situação econômica difícil. Tudo, na verdade, foi afetado numa cadeia, como diziam, já prediziam as profecias bíblicas. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude, nos fortaleça, nos dê graça para enfrentar isso, nos dê suporte. E o principal suporte, ó Deus, que comece mudando o nosso interior, o nosso coração, para olhar de uma forma diferente, para olhar com ânimo, para olhar com uma visão diferente tudo isso, olhar, ó Deus, a luz da tua vitória, nos abrigarmos no teu triunfo, Senhor Deus, sabendo que nós triunfaremos também. E que essas circunstâncias não tenham a última palavra sobre nós. Nos ajude, nos fortaleça a começar fortalecendo a nossa vida em Ti, o nosso relacionamento, a nossa fé, para a glória do Teu nome. Alcança aqueles também que ainda não Te conhecem e que estão assistindo esse momento, que estão aqui, ó Deus, também compreendendo um pouquinho mais sobre esse assunto, mas alcança-os com a Tua salvação, ó Deus, tirando a pior praga da vida deles, que é o pecado, a condenação eterna. Nada é pior do que o pecado, Senhor Deus. E que o Senhor, então, chegue trazendo essa mensagem, trazendo salvação, Senhor. Entendendo, mostrando e trazendo o entendimento que Tu és o Salvador, que Tu viestes para morrer, para nos tirar, ó Deus, da condenação eterna e dos nossos pecados. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos e queremos colocar diante de Ti, ó Deus, para que venham outras oportunidades como essa, para Te glorificar e para exaltar o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Foi um prazer, pastor Arthur, um prazer os irmãos também. Obrigado por estarem conosco, né? Ficaram até essa hora, né? Bastante tempo. Alguns já foram, mas eu quero aqui deixar mesmo a minha gratidão e acredito que esse momento edificou as nossas vidas, né? Então, Eu Deus que abençoe. agradeço. Eu que agradeço, Gilmar, a sua disponibilidade. Eu aproveito para convidar você para assistir a live com Chagas Sobrinho, quarta-feira, pelo Vou Instagram, assistir. a partir das 21 horas. A temática com Chagas Sobrinho é o louvor em tempo de crise. É um dos Muito melhores compositores que temos. verdade, Eu tenho, concordo. a minha intenção na entrevista com ele, na conversa, é saber o que ele passou quando compôs alguns hinos tão bonitos que ele tem. Sim, Eu vou sim. selecionar algumas letras e gostaria muito dele dizer para nós o que ele estava enfrentando quando compôs isso. Eu acredito que isso vai nos ajudar muito. Vai nos ajudar muito. Quarta-feira, a partir das 21 horas, pelo Instagram. Fique com Deus. Obrigado, tia Gilmara. Até mais.